Saudações, eu sou Marcos Valério XR, na manhã de 10 de maio de 2022, e o tema hoje tem que ser tratado com mais cuidado, com uma certa delicadeza para evitar maus entendidos. Em primeiro lugar, eu recomendo o meu vídeo anterior, onde eu tratei sobre marxismo, gnosticismo e satanismo. É um vídeo curto de apenas 10 minutos, e nele eu abordei a curiosa acusação de que o marxismo seria satanista. Só que eu trabalhei esta acusação num nível mais sofisticado. Ou seja, aquele que trata o satanismo de uma forma mais simbólica, como uma espécie de alegoria, e que o correlaciona ao gnosticismo. Basicamente aquela distinção de que a salvação pode vir por uma graça divina ou pode ser obtido pelo conhecimento humano. Era um vídeo que tinha essa pretensão de fazer uma análise mais sofisticada, ignorando a provável assertiva original de que reduzia tudo a uma seita satânica com sacrifício disso aqui ou ali, que Marx fazia parte. Isso é idiota demais para que eu me dê ao trabalho de discutir. E na realidade eu até citei aqui na época que eu não queria saber dessa discussão, mas o que provocou aquela discussão, que foi umas colocações inclusive da Ana Carolina Campagnolo, lastimavelmente era desse nível mais baixo degenerativo. Bem, esse vídeo aqui também é uma reação a um vídeo que o Platinho publicou há algum tempo, se chama Satã Reina, que eu deixarei na tela final, saca? Eu não ponho vídeo em descrição aqui, mas eu ponho na tela final, assista o vídeo até o final. Mas você pode assistir depois, porque a reflexão aqui é diferenciada. O que me interessa deixar muito claro aqui, desde o início, é que não existe seitas satânicas, religiões satânicas, do modo como é descrito pelo imaginário desse pessoal mais fundamentalista religioso. Essa de que pessoas que realmente acreditam naquela mitologia de tradição cristã e judaica, e que dentro desse universo simbólico, dessa forma colocada, abraçam essa religião e adoram essas entidades como se elas fossem reais. Isso simplesmente não existe. Isso é pura ficção. Ou se existe, ninguém nunca conseguiu demonstrar nenhuma sombra de sua existência. O que a gente tem são, por um lado, às vezes alguns moleques bobocas aí que são adolescentes mesmo, coisa que não sabe o que está fazendo, mexendo com coisa de RPG, com banda de heavy metal, que às vezes tem umas viagens nesse sentido, mas isso é bobagem. E existe sim algumas religiões que até que podem se proclamar satânicas, muito pequenas, mas elas não levam a sério a simbologia conforme colocada pela tradição cristã. Elas têm uma outra interpretação, elas praticamente trabalham de uma forma alegórica. A exemplo da Bíblia Satânica do Anton LaVey, que é o único livro assim, que assumiu esse rótulo. A Bíblia é satânica mesmo. Só que isso é muito claro, não é uma reificação dos mitos nesse sentido que realmente são adoradores de uma entidade que são de Satanás. Não é uma alegoria filosófica. No entanto, quando você aborda essa questão de uma forma mais sofisticada e devidamente simbólica, ela acaba indo de encontro à teologia mais sofisticada. Aí você vê que há sim uma compatibilidade entre as coisas, mas bem acima do modo chulo, como a maioria dos fundamentalistas religiosos por aí vê. Ficam vendo conspiração satânica aqui ou ali. Mas bem, e o que é esse satanismo nesse sentido mais sofisticado? Que ressoa assim na teologia mais sofisticada? Trata-se basicamente de um reconhecimento, uma valorização e uma dignificação das fraquezas humanas. Em tese, o direcionamento instintivo, os impulsos naturais humanos passam a ser abraçados. Ou seja, você tem esses impulsos naturais que são frequentemente egoístas, muitas vezes são destrutivos, visam a pura satisfação imediata, e isso é abraçado por essa tradição, mas dando-se um certo trabalho para que aumente a sua capacidade de satisfação, de obter ganhos de um modo mais metódico, né? Para que você não fique apenas nas satisfações imediatas. Sendo assim, enquanto as grandes religiões, não só a cristã, mas as grandes religiões, vão colocar preceitos éticos que vão contra os nossos impulsos naturais, essas tradições que se assumem filosoficamente satânicas vão aceitar esses impulsos naturais e justificá-los. E com isso você vê alguma coisa muito clara. Na verdade, quando você pega lá a Bíblia satânica do LaVey, né, e você lê os princípios básicos, você vai notar que
aquilo é o modo de comportamento da maioria esmagadora da humanidade. Os seres humanos são daquele jeito. Então, de uma certa forma, no que se refere a cumprir preceitos enunciados por uma religião, definitivamente 99% da humanidade é satânica, porque ela se comporta exatamente daquela forma. Inclusive, a Bíblia diz isso, o mundo jaz no maligno. Ou seja, você, de uma certa maneira, você ceder a seus impulsos, ir na direção deles, mas com alguns cuidados, algumas técnicas para você não se autodestrua muito rapidamente. Em suma, é você reificar a busca humana pelo poder, pela satisfação, pelo seu ego, sem as barreiras da ética, da moral, da autocrítica, frequentemente do altruísmo. Então, nesse sentido, é extremamente pragmático. Em suma, é tudo aquilo que vai te levar para a realização da sua natureza mais primitiva, ainda que num sentido parcialmente humanizado. E é muito interessante perceber essa distinção, nesse caso, entre humanidade e natureza, porque natural é tudo aquilo que é instintivo, né? Tudo aquilo que os animais fazem. Não há ética no mundo animal, não há ética na natureza. No plano da humanidade é que, surgindo a inteligência, surgindo uma compreensão maior, que surgem os valores, que surgem as religiões. E todo esse plano da humanidade é um esforço imenso para a humanidade sobrepujar sua natureza instintiva, sua natureza primitiva e construir algo verdadeiramente humano num sentido mais pleno. Como a maioria das pessoas não consegue fazer isso, não consegue se elevar à plena humanidade, que do ponto de vista religioso é em direção ao divino, como a maioria das pessoas não consegue fazer isso, ela acaba ficando no meio termo. Então ela usa as capacidades humanas para satisfazer sua natureza primitiva, potencializando. Ou seja, então, em vez de você apenas comer a hora que você quer agir, que você quer atacar a hora que você quer, ele vai desenvolver algumas técnicas para que consiga fazer isso sem confrontar muito diretamente a sociedade ou a própria natureza e conseguindo aumentar o seu poder. Em suma, o que acontece nessas tradições assumidamente satânicas, no sentido filosófico, é que elas basicamente são religiões de um naturalismo. Algumas pessoas vão dizer que é humanismo, mas não é. São uma espécie de naturalismo humanizado. Humanizado no sentido de poder, de sofisticar para você obter maiores níveis de poder. Enquanto as tradições religiosas, ou mesmo a ética laica, vai insistir para que você sobrepuje seus instintos e tente construir relações humanas mais sofisticadas em vista a um engrandecimento mais generalizado, não só seu, mas da humanidade, essas alegorias satânicas, né, elas vão dizer que não, que se dane os outros, você tem que aumentar só o seu próprio poder, que é o que a maioria das pessoas fazem, infelizmente. Elas podem até tentar fazer alguma coisa mais, mas não conseguem. Veja só, essa tensão entre natureza e humanidade, ela é perene. Nós temos valores humanos, nós temos categorias superiores de cognição, de moralidade, que estão sempre em conflito com esses impulsos naturais. As religiões veem isso colocando um plano divino acima, ou seja, o humano está entre o divino e o natural. Ele tenta ascender a um estágio superior, mas sendo sempre tentado a decair para um estágio inferior. Essa decadência é na direção da natureza, na direção da satisfação dos impulsos naturais. E é isso que esse satanismo alegoricamente faz, basicamente apelando para o fato de que é impossível você se manter acima muito tempo. Porque você pode até se manter por algum tempo, mas você acaba caindo. E essa tentativa, esse esforço de fazer isso nessa direção é um esforço improdutivo, acaba enfraquecendo a humanidade de uma forma generalizada, acaba sendo frustrante, acaba gerando outros problemas. Então, que melhor seria você agir mais conforme a sua natureza. Daí vem aquele faça o que você quer, né, que isso é a lei, isso é tudo da lei natural, mas é o que você quer mesmo, não é qualquer coisa, não, uma coisa no sentido mais amplo, de um engrandecimento maior, aquilo que você traz o benefício para você. E aí deriva algumas coisas bem pragmáticas, por exemplo. Você não vai estar lá dizendo matar os outros, de odiá-los, não é isso. Você vai dizer o seguinte, você respeita as pessoas que te respeitam, você ama as pessoas que te amam, você ajuda os seus amigos, mas os seus inimigos você detona. Essa que é a diferença, enquanto num nível mais elevado de moralidade, você tenta ajudar até os seus inimigos, você tenta perdoar os seus inimigos, você tenta elevá-los também, não apenas se elevar a si próprio. E nessa tradição filosoficamente satânica, ele vai dizer o contrário, ele vai dizer que se dane, ou seja, é o estado natural humano, entregue a si próprio. Então, nesse sentido, eu acho que fica claro do que a gente está colocando em si. Aí ele utiliza simbologias, né?
Ele fala do Satã como um símbolo, e quando você vai elevando a discussão, aí você percebe que tem a comunicação clara com a teologia cristã, porque afinal, a queda dos anjos foi liderada por Lúcifer. Lúcifer é luz, então, de uma certa forma, é a racionalidade humana aplicada à satisfação dos seus impulsos naturais. Não é aquele direcionamento transracional que vai na direção de um divino. E o divino é necessariamente suprarracional. A racionalidade é uma coisa humana. E a racionalidade pode ser usada, pois, como disse Hume, em qualquer direção. Ela pode ser usada para tornar as coisas melhores ou para tornar as coisas piores. Ela pode ser utilizada para você tentar elevar a sua condição humana ou mantê-la naquele nível de pura satisfação ou até mesmo para degenerá-la. Então, sendo assim, considerando que essa natureza satânica, né, que de uma certa forma está admitida pela tradição religiosa, uma vez que toda a humanidade está corrompida, está sendo movida por esse ego, que esses impulsos naturais são vistos como satânicos, e que a gente está sempre tendendo essa degeneração, e só pode se recuperar por meio de uma intervenção, de uma relação com o divino. Evidentemente, esses satanistas negam esse divino em si, então eles negam essa solução, mas eles abraçam a problematização, a descrição do ser humano como esse impulso degenerado. Então o melhor que você poderia fazer seria satisfazer a si próprio. Se esses preceitos atendem à realidade da maioria das pessoas, se a maioria das pessoas são efetivamente satânicas nesse seu comportamento, nessa sua percepção, então como que esta proposta não é mais popular, visto que de um modo ou de outro ela sempre existiu? Por que essa proposta não é mais comum? E pelo contrário, que o que domina nas tradições, nas culturas, é o exato oposto. Bom, na verdade tem duas respostas, ou pelo menos duas, talvez três. Mas a primeira é que nós temos que entender é que, primeiro, nós somos muito fracos. Se a gente for seguir a nossa vida de acordo com esses preceitos da satisfação dos nossos impulsos, em algum momento a gente se ferra, porque nós não temos força para impor a nossa vontade desta forma. Se fôssemos, por exemplo, um super-homem, se tiver um ser superior, imagina um super-homem, literalmente um super-homem superior da DC, esse ser poderia agir, e se fosse só ele, né, não tivesse outro, esse ser poderia agir dessa forma plenamente, porque nada poderia detê-lo. Então, ele estaria totalmente além da moralidade, porque a moralidade, sendo uma construção humana, você não condena, por exemplo, o comportamento da onça, do tubarão. Eles são o que são, não é um comportamento moral. Essa moralidade só faz sentido dentro da estrutura mental humana. Mas se existe um ser que não precisa de forma alguma se submeter a isso e pode impor sua vontade do modo como ele bem quiser, ele também estaria totalmente fora desse julgamento moral. Nós não seríamos capazes de julgar seres assim, porque nós só podemos ser enquadrados dentro de uma mentalidade que é não só moral, mas sobretudo ética. Eu tenho um vídeo que distingue ética e moral. Nós só podemos fazer isso porque nós temos uma certa vivência humana que nos faz experimentar a dor, o sofrimento, a incapacidade, a falta de poder. E diante desse cenário problemático, as posturas éticas e morais acabam nos ajudando de uma outra forma. Mas um ser que não tivesse essas carências, esse poderia ser plenamente satânico. Como nós não temos esse potencial, nós precisamos nos unir. Nós não podemos simplesmente sair atropelando todo mundo, porque os outros também vão nos atropelar. E vira aquele combate do mais forte, a grande maioria das pessoas vai se dar mal nessa história. Então o que acontece? Como as pessoas precisam se conciliar, precisam unir forças, precisam ter uma teia social, todos os valores éticos, morais e de procedência religiosa têm como objetivo fortalecer a teia social. Nós temos que enfraquecer os nossos impulsos primários para trocá-los por relações sociais mais sofisticadas, e aí, em troca, essa sociedade mais potencializada vai nos devolver alguns privilégios. Ou seja, nós vamos deixar de agir conforme aquele impulso imediato, aquele impulso agressivo que prejudica os outros. Então nós vamos deixar isso de lado, vamos aceitar as regras do jogo, as regras da sociedade, mas como a sociedade trabalhando em conjunto produz muito mais, gera conforto, ela acaba nos devolvendo benefícios em contrapartida. E essa foi a solução que a maioria esmagadora da humanidade aceitou. Caso contrário, você ia para o meio do mato fazer o que você quer. E a maioria das pessoas prefere não fazer isso. Então, sim, o primeiro ponto é que as pessoas são fracas demais para poder exercer essa natureza de uma forma satisfatória. Apenas uns poucos serão capazes de fazer isso e serão capazes de socialmente aumentar
o seu poder para efetivamente ir na direção desse comportamento mais satânico. Em geral, são os gangsters, os criminosos, os grandes líderes que reúnem exércitos e multidões. Esses vão numa direção mais parecida com essa. Esses são capazes de reunir poder suficiente por meio da coesão social para depois utilizar esse poder contra a coesão social, quer seja própria ou de outros. Então esse é um ponto. Outro segundo ponto vai no sentido absolutamente contrário. É que, por um lado, nós também somos fortes, ou seja, pessoas que às vezes conseguem concentrar um grau de poder muito elevado, frequentemente sentem que aquela satisfação de puros impulsos primitivos não é suficiente, aquilo não atende plenamente à humanidade. Então ele sente uma necessidade de fazer alguma coisa maior, ele sente uma necessidade de que o mundo em volta dele melhore, não só para ele. E assim iniciam as sagas dos grandes mestres, dos grandes gurus. O exemplo paradigmático é o próprio Buda, né? Porque Buda, o Siddhartha Gautama, era um príncipe riquíssimo, vivia no luxo fabuloso, tinha tudo que ele podia imaginar, e aquilo não foi suficiente para ele. Ele descobriu, quando ele se deu conta do grau do sofrimento do mundo, ele ficou frustrado, ele queria libertar as pessoas do sofrimento. Então tem esses dois motivos. Primeiro, a maioria das pessoas não é suficientemente forte para viver plenamente de acordo com esses princípios satânicos, e muitos dos que realmente têm alguma força acabam sentindo um chamado maior e utilizam, às vezes, até parte daquela força na tentativa de ir na contramão desses impulsos, tentando construir uma coisa maior. A outra questão é meio que um terceiro ponto, que é um pouco discutível, porque poderia ser visto como meio termo meio maléfico entre os dois, é quando você percebe que esses elementos maiores que chamam as pessoas, que comovem as pessoas, que fazem com que as pessoas se sintam atraídas pelo seu chamado, eles também podem ser utilizados no sentido absolutamente contrário e ser utilizados de uma forma degenerada. Eles te conferem poder e você o utiliza para a satisfação dos seus próprios impulsos satânicos naturais. Ou seja, é o falso líder religioso, o falso messias, o charlatão, o farsante que utiliza a fé, que explora a fé alheia, que abraça publicamente uma religião, mas no fundo é um degenerado que vai utilizar aquilo da pior forma possível. Isso é curioso, porque ao mesmo tempo que isso aí é a satisfação primária, é a degeneração, por outro lado, ele precisa desses valores simbólicos, religiosos, para funcionar. Então, de um modo ou de outro, ele acaba também, por outro lado, fortalecendo essas tradições. Ele não pode simplesmente bater de frente. Por mais vigarista, por mais patife sejam esses falsários, esses vendilhões do templo, eles têm que pelo menos fingir. É aquele negócio, a hipocrisia é o tributo que o vício paga à virtude, né? Então, nesse grau de fingimento, nesse grau de ostentação, nesse grau onde ele é obrigado frequentemente a adiar a satisfação pessoal dele, para que a máscara dele seja mantida, ele possa ir aos poucos conquistando o que ele quer, indiretamente ele acaba fortalecendo as tradições também. É uma coisa assim meio ambígua. Ou seja, para esquematizar os três elementos aí, a humanidade não consegue ser satânica verdadeiramente. Primeiro porque a maioria é muito fraca. Se ela for entrar nesse jogo, ela vai se ferrar. Ela vai ser atropelada. Do outro lado, porque alguns dos muito fortes se dão conta de que o mundo não é o bastante, que a natureza não é o bastante, ele sente uma necessidade de uma conexão maior, que você vai interpretar, num ponto de vista humanista, como uma percepção de que a humanidade pode ser maior do que ser apenas um animal aperfeiçoado. Ou, de um ponto de vista mais religioso, você pode dizer que é o chamado do divino também. E no meio termo, tem aquela galera que usa a religiosidade de uma forma mais pragmática, mas mesmo quando esse uso visa a um fim deletério, ainda assim ele precisa fortalecer as tradições. Ou seja, então, de uma certa forma, ninguém vai chegar em público e dizer nós somos adoradores de Satã, nós somos não sei o que, isso aqui lá. Não, ele vai ter que pelo menos fingir que ele quer uma outra coisa, porque como as pessoas não têm poder suficiente para exercer seus próprios impulsos, elas têm que se abraçar em laços e ela prefere estar sob o jugo de alguém que tem preceitos morais do que sob o jugo de alguém que não está nem aí, que esmaga ela o que quer. Então, essa é a questão. Pois bem, isso tudo é que me leva, acho que o tema mais interessante a ser discutido aqui. Se o poder é absolutamente necessário para você exercer a sua natureza satânica, então esse poder não vai ser exercido exatamente pelos mais poderosos? Se existem essas religiões, essas tradições, até no sentido mais literal, mais simbólico literal,
elas não seriam exercidas justamente pelos muito poderosos, pelos muito ricos? Essa que é a grande questão. As elites plutocráticas, os oligarcas, as famílias bilionárias, são os indivíduos mais poderosos do mundo. Eles têm muito poder à sua disposição. Quando eu falo dessa nata da elite plutocrática, eles estão acima dos governos. Os governos não podem atingi-los. Então, eles não podem ser mais plenamente satânicos do que nós? Sim, eles têm esse poder. E aí você pensa, bom, se um ser humano tem essa tendência a buscar o poder, e até a tendência ao poder corromper, não é perfeitamente plausível que uma galera aqui extremamente poderosa, que vive nas sombras, que está livre de toda forma de fiscalização, não pode desenvolver essa mentalidade, não só no sentido pragmático, mas até no nível simbólico mais sofisticado? É daí que vem essas suspeitas de que essas elites se envolvem com religiões mais literalmente satânicas mesmo. E essas suspeitas são plausíveis, porque elas satisfazem os critérios básicos necessários para poder exercer esse poder no sentido mais egoísta, mais plenamente eficiente. Mas, ao mesmo tempo, dentro deles, inevitavelmente vão surgir pessoas que vão ter um direcionamento diferenciado. Você pode apostar que dentro desses plutocratas tem alguns que querem fazer uma coisa diferente, que sentem uma vocação real de ajudar o mundo em geral. Aí vão ter uma enorme dificuldade, vão frequentemente entrar em conflito entre eles próprios. Uma coisa que a gente tem que entender é que por mais que a gente até mitifique um pouco essa ideia dessas plutocracias, a gente não pode remover eles da sua condição humana. Então vai haver divergências entre eles lá dentro, vai haver projetos diferenciados. A gente só tem que ter muito cuidado de confiar em bilionários do bem, tipo assim, um Elon Musk, nós vemos o Elon Musk é o bilionário do bem que vai nos salvar. Muito cuidado aí, porque tem muito farsante nesse meio. Então a gente tem que observar com mais detalhe, mais aprofundamento, o que essas pessoas realmente pretendem, o que elas realmente querem. E isso é o que nos leva assim, a um outro ponto mais delicado também, que é o que eu comentei recentemente no vídeo sobre transhumanismo. Ora, por mais poderosos que sejam essas elites, ainda assim eles são humanos, como eu acabei de dizer. Sendo assim, eles têm limites, eles também vão envelhecer, eles também vão morrer. E veja só, isso é o detalhe mais interessante. A não ser que você seja um super-homem mesmo, sem criptonita para te afetar, não tem como nunca nenhuma pessoa exercer esse poder de uma forma plena, porque em algum momento você sempre está vulnerável. Não adianta você ser o mais fortão, parrudão da tribo, que sozinho arrebenta todo mundo, que em uma hora você vai dormir, alguém pode chegar e te enfiar uma faca que você está dormindo, alguém pode te envenenar. Então não tem jeito, você não pode exercer pura e simplesmente os seus impulsos à revelia de todos os outros, você precisa de todos os outros. E esse é o principal motivo por que esses plutocratas se escondem, porque se eles se expõem, eles enfraquecem. Sabe aquela alegoria de que a maior artimanha do diabo é convencer a todos de que ele não exista? Então, de uma certa forma é isso, você se manter oculto, se manter como poder oculto. Embora tenha uma ambiguidade espontânea aí também, porque quando você vai na seara dos seres mitológicos, eles precisam ser adorados, né? Então, é estranho que um ser que precisa de algum grau de adoração se esconda tanto. Ele precisa de adoradores. Ele pode até trocar a quantidade por qualidade. Não, eu não sou adorado por muitas pessoas que a maioria não me conhece, mas eu sou adorado pelos poucos mais poderosos. Então, é muito tentador, é praticamente irresistível você supor que sim, esse pessoal tem umas religiões alternativas. São muitas pessoas que já denunciaram isso, tem lido sobre o assunto, mas é um tema muito complicado de você lidar. Eu cito sempre aquele filme do Stanley Kubrick, né, o De Olhos Bem Fechados, que é o Eyes Wide Shut, né, que é uma contradição, olhos arregaladamente fechados, é o esforço para não ver, com Tom Cruise e Nicole Kidman, que é um médico, eu já falei desse filme mais de uma vez, mas é bom recapitular, é um médico rico, assim, tá lá entre os 1% mais ricos, mas por acidente ele acaba se envolvendo com um grupo dos 0,001% mais rico e ele fica e passa por uma experiência, assim, ele se depara com um ritual um tanto macabro, né? Se você é fã do Iron Maiden, tem um disco do Iron Maiden que chama Dance of Death, e que toda a arte do disco é fazendo uma alegoria a esses rituais da elite também. Tem o famoso livro Código da Vinci, que fala um bocado disso, o filme também fala um bocado disso, mas é um assunto delicado. Mas é muito tentador você pensar dessa forma. Antes de prosseguir, talvez algo que eu tenha deixado de lado,
é porque por um lado você tem esses moleques malucos que pensam que são satanistas porque estão jogando RPG, estão lendo história em quadrinho, estão curtindo banda de heavy metal, mas que tem noção de nada, e às vezes até vão se meter mesmo com o negócio sem saber o que estão fazendo, que aliás é o maior sintoma de que você não pode levar a sério essa ideia de que existem seitas que literalmente abraçam esses mitos de uma forma invertida, é o fato de que quando você encontra alguém que vai sentir, é uma porra de um moleque sem noção. Então por aí você vê que não faz sentido esse negócio. E no extremo oposto tem aqueles que trabalham isso de uma forma alegórica, como esses livros já citados, que o Patinho até fala um bocado. Por outro lado, você também tem um elemento das tradições de bruxaria, tradição de Wicca, que Wicca é uma simplificação de witchcraft, né, que foi muito popular no Brasil em determinada época, muito popular em nichos, né, que eu participei como investigador, né, eu estava estudando religiões nessa época, e esses também acabam sendo interpretados de uma forma satânica, mas é por um outro motivo, porque eles usam símbolos realmente que no imaginário popular são demoníacos, por exemplo, adorar o deus de chifre, lá, e pé de caço, o que é? Que são alegorias simbólicas da vitalidade, da virilidade, dos ciclos naturais, que de fato em alguns contextos foram adorados de uma certa configuração, que depois foram alterados simbolicamente e chegaram nesse imaginário que a gente tem aí hoje. Só que se você for pegar o núcleo dessas religiões e observar os seus preceitos, eles são basicamente os mesmos das religiões tradicionais. Não estão recomendando ninguém sair matando, sair roubando, nada disso. Eles postulam questões de equilíbrio com a natureza, de relações harmônicas. É claro que é um pouco difícil de você também verificar isso, porque a maior parte desse fenômeno que se deu aqui no Brasil, no geral, nessa bruxaria moderna, acaba sendo totalmente maluca, o pessoal assim, meio também sem noção. Às vezes alguns tentam ir numa direção mais satânica, outros sabem que não tem nada a ver. Então é uma confusão danada, é um verdadeiro caldeirão. Mas assim, só para pontuar que também existe alguns outros elementos que geram essas confusões, né? Então tem várias coisas que reforçam esses mitos. A estética, a má interpretação pura e simples, a burrice, tradições que realmente têm uma imagética parecida, e tudo isso reforça esse mito das religiões satânicas, assim como muitos crentes gostam de dizer, aí fica falando que tem um sacrifício de bebê aqui, tem um sacrifício não sei o que lá. Se você quer ter uma noção muito clara disso aí, leia Rebecca Brown, é uma autora norte-americana. Eu li 2 livros dela, um é Ele Veio para Libertar os Cativos, e o outro é A Guerra Espiritual, nem lembro agora, mas ela conta uma história de que ela se envolveu em uma religião satânica dessa grande elite, né? É totalmente maluco isso, mas é muito legal. Como literatura é fantástica, é tipo a literatura fantástica, tem inclusive lutas espirituais no plano astral, com anjos, com poderes, é um negócio bastante interessante. Mas bem, indo na direção final, o que eu quero colocar é o seguinte: existe tradições filosóficas que defendem que o ser humano haja conforme sua natureza mais primitiva, utilizando a racionalidade apenas para aumentar o seu poder. A maioria das pessoas não tem essa capacidade, então ele vai acabar batendo de frente contra uma sociedade que foi inteiramente construída em cima da realidade da fraqueza humana. Como o ser humano é muito fraco, essa sociedade precisa se integrar para gerar uma força realmente superior à natureza, e essa força demanda determinados comprometimentos que nos exigem minimizar nossos impulsos naturais. É a tensão entre superego e id, né? Com o ego no meio, no modelo freudiano. Né? É um modelozinho irresistível. Essas tradições, né? Então, que eles efetivamente abraçam esse satanismo em determinado sentido, eles tentam reificar isso, mas elas só podem ser plenamente vividas por pessoas muito poderosas. Então, sendo assim, os únicos que podem exercer um grau elevado dessa postura mais satânica são as grandes elites, dinastias bilionárias, a plutocracia. Mesmo eles, porém, têm as 2 limitações naturais, ainda são humanos, não tem super-homem por aí, não é à toa que eles se escondem. Como que eles podem fazer para transcender e se aperfeiçoar ainda mais? É por isso que eu tinha que fazer aquele vídeo do transhumanismo antes desse aqui. Porque é aí que está o detalhe. E se você começar a investir na transformação da sua própria natureza física humana? Veja, eu não estou falando de implementar um chip aqui, meninas. A ideia não é essa, porque você utilizar recursos artificiais, os recursos ontogênicos que ficam só no seu corpo, se o sistema um dia falhar, a tecnologia cair, a humanidade desabar, aquilo deixa de funcionar. E aquilo não se transmite. Não, eu estou falando de alterações filogênicas, que vão alterar a sua natureza e você vai transmitir para o seu descendente. Aí você gera seres humanos
mais inteligentes, mais fortes, mais resistentes, e aí pode desabar a humanidade inteira, pode desabar toda a tecnologia, essas características superiores vão ser transmitidas para os descendentes. E aí é irresistível se tornar. Quanto mais poderoso um ser humano se torna, mais forte a tentação de desprezar todas aquelas coisas que a humanidade construiu no sentido cooperativo. A ética, a tradição, a religiosidade, a moral. Essas coisas são necessárias para a coesão humana, para que nós possamos ter uma sociedade suficientemente harmonizada para que essa sociedade nos dê benefícios em troca daquilo que a gente abre mão em termos de um contrato social, né, para fazer parte dela. Então, Nietzsche vai dizer que isso é a moral dos fracos, né, os mais fracos, e é verdade. Quando você tem os mais fortes, pensa no contexto primitivo. Os mais fortes, que estão dominando os outros, sobrepujando os outros, o que faz? Os mais fracos se unem e acabam se tornando mais fortes em conjunto do que o mais forte. Ou seja, é uma estratégia inteligente. Se você faz parte daquela maioria que não tem condição de enfrentar aquele grandão fortão, você se junta num grupo e ferra com ele. É assim que funciona. No fundo, todos estão buscando uma forma de poder. Só que existe a forma egoísta de fazer isso, existe a forma altruísta, onde todos cooperam entre si e repartilham esses poderes, esses benefícios em si. Mas você ter um pequeno grupo cada vez mais poderoso, cada vez mais ele pode desprezar essa teia estrutural. Aí ele está além, ou se pelo menos se crendo, além da moral, além da ética, porque ele não precisa mais observar esses princípios para ele pode desprezar esses princípios e se manter. Aliás, a política internacional é o exemplo escancarado disso. O que os países fazem uns com os outros, se você ficar dentro de uma sociedade, você vai preso. Simplesmente, porque dentro da sociedade, você está submetido ao leviatã estatal, que é mais poderoso. Então tem limites para o seu poder ali. Mas no plano internacional não tem um super-estado para julgá-los. Então os países fazem o que querem. Os Estados Unidos faz o que quer, invade, mente, mata, extermina e se proclama o rei da moralidade, da santidade. Então, e aí você vê, se é assim, você percebe o perigo dessas pessoas acumularem mais poder. E aí eu insisto mais uma vez na questão do transhumanismo. A gente vai deixar isso acontecer? A gente vai ficar, não pode interferir aqui, isso, não aquilo ali, e deixa os caras ficando cada vez mais poderosos e não partilha esses benefícios? Não, na realidade, sendo sincero, não vai acontecer dessa forma, porque quando os benefícios forem muito claros, muito evidentes, muito seguros, as pessoas vão abraçar. Se você tem a possibilidade de na hora que você quiser ter um filho, quer seja antes da concepção, no processo gestacional, de você eliminar qualquer possibilidade de ele ter uma doença grave, você vai fazer isso. Se você tiver a oportunidade, faz isso aqui, mexe essa terapiazinha aqui, seu filho vai ser mais alto, mais forte, mais inteligente. Você vai fazer isso. Então, de uma certa forma, a humanidade vai estar sempre buscando essas coisas. Só que sempre num nível mais precário, num nível mais problemático, então, de modo que ela compensa um pouco essa deficiência, mas os de lá de cima tendem a ir subindo cada vez mais. Ou seja, mesmo que a humanidade, no geral, consiga se elevar, se aperfeiçoar fisicamente, tem uma elite lá em cima que vai estar cada vez mais alta, cada vez mais distante. E aí é que está o grande problema. E é aí que nós temos que ter cuidado, por isso nós temos que vigiar, por isso nós temos que dispor, por isso nós temos que denunciar, para evitar essa imensa disparidade de poder. Que quando a disparidade de poder é muito grande, quem está lá em cima faz o que quer. E aqui embaixo, quem estiver aqui embaixo, que se ferre. Mas bem, recapitulando, a temática do satanismo é extremamente interessante, mas é muito difícil tocar nesse assunto, porque as pessoas vão sempre interpretar da forma mais chula possível. E a pessoa vai achar que você é um praticante de religiões que sacrifica crianças no altar, essas coisas boçais, que acredita em poderes mágicos, quando na verdade você tem uma leitura mais sofisticada disso, uma leitura mais filosófica, que vai de encontro à teologia mais sofisticada. Quando você, e eu digo isso não é para pagar pau para a religião, não, quando você observar os níveis mais sofisticados das tradições religiosas, eles já elucidaram muitas questões que a filosofia e até mesmo a ciência da psicologia cognitiva estão elucidando agora. Claro que tem que ser mais retratado para ter uma confirmação, mas simbolicamente essa estrutura toda já está definida nos mitos, nos símbolos, nos ritos, tudo isso de uma certa forma já foi previsto. E aí tem essa comunicação dessas dimensões mitológicas e teológicas mais sofisticadas e dessas questões filosóficas que estou colocando aqui para reflexão. E por que nós temos que estar de olho nessa questão? Por que nós podemos desconfiar, é legítimo desconfiar que esses super ricos, que essa plutocracia tem essas tradições arraigadas, eles têm até os rituais. Um outro livro também do Don Brown, que é interessante ser lido, é o Símbolo Perdido, que nesse livro ele fala da maçonaria, né?
Ele descreve alguns rituais maçônicos muito estranhos. Explica toda aquela simbologia de Washington, que é uma cidade maçônica com vários símbolos de ritos pagãos, com vários símbolos que são tradicionalmente remetidos até essa ideia de satanismo. Assim. Então, tá tudo lá. É muito bem descrito. Tem meu vídeo lá também que eu comentei sobre a questão das false flags, né? E sobre a questão do neopentecostalismo, de como que toda simbologia que tradicionalmente se associa ao demoníaco está escancarada na capital dos Estados Unidos. Mas bem, é isso. Então nós temos que refletir sobre esses fatos e nos dar conta desse problema. Há um motivo legítimo para desconfiar disso, mas a gente tem que pesquisar, pensar, refletir sobre o assunto e, sobretudo, combater o aumento de poder dessas elites, que só pode ser feito mediante, pelo menos no nosso nível, de denunciar esses fatos, observar esses fatos, não se deixar cair nas manipulações que vêm de cima. E em questões pragmáticas significa você combater esse liberalismo econômico, combater esse liberalismo cultural. Nesse contexto exato, não tem como ficar do lado da OTAN nessa questão com relação à Rússia, porque eles são a representação máxima dessa tradição. Inclusive, até se você observar os símbolos lá também, você vai notar que tem umas correlações aí com algumas coisas mais ocultistas. Mas é basicamente isso. E eu recomendo que se veja lá o vídeo lá do Patinha, porque ele vai dizer umas outras coisas, vai observar alguns outros elementos, vai citar umas outras coisas interessantes ali também. E eu sou o Marcos Valério XR, na manhã de 10 de maio de 2022. Muito obrigado por sua atenção.